Um ponto comum que é partilhado pela maioria dos episódios da cartografia é o facto de dizerem respeito à ciência que foi praticada por figuras maioritariamente anónimas e por vezes até iletradas, em que podemos incluir pessoas ligadas à medicina, à astronomia e à matemática, mas também os pilotos e os cartógrafos e os construtores de instrumentos. Muitos destes eram portugueses, tais como os médicos e farmacêuticos que escreveram sobre as drogas da Índia, os cartógrafos que desenharam os planisférios de Cantino, os matemáticos que desenvolveram os métodos de navegação astronómica e os pilotos que os testaram e praticaram no mar. Portanto, não nos podemos deixar iludir pelo facto destes contributos, humildes e raramente referidos ou valorizados na literatura internacional sobre a história da ciência, em favor dos feitos intelectuais dos grandes cientistas europeus. Na realidade, eles tiveram uma importância decisiva nas transformações que ocorreram na Europa e no mundo em consequência dos descobrimentos marítimos do século XV e XVI. Dentro de alguns dos exemplos mais significativos, podemos referir a forma e a dimensão da Terra, que até então eram abstrações intelectuais sem grande relevância para a vida dos povos. Viriam a assumir uma importância crítica a partir do momento em que se iniciaram as viagens oceânicas. O conhecimento do mundo natural, que se encontrava estratificado nas obras dos sábios clássicos da Antiguidade, cresceu de tal forma exponencial a partir do momento em que os viajantes tomaram contacto com as novas terras e as novas espécies, e o conhecimento dos fenómenos físicos de dimensão planetária, como o clima, o regime dos ventos e de correntes, e o magnetismo terrestre pareceria a ser indispensável para a eficácia e a segurança da navegação. Os descobrimentos de que hoje tanto se fala é de certa forma um termo genérico que se aplica a um período e a um conjunto de acontecimentos de natureza diversa. Naquilo que a história da ciência diz respeito, tratou-se de um momento irrepetível do nosso passado comum, em que os portugueses de todas as condições sociais e culturais se envolveram em tarefas que não podem senão classificar-se como de prática e de descoberta científica. Que estas atividades tiveram depois enormes repercussões na tradição científica da Europa é facto que ninguém, em se confrontarem com as sombras do passado, os historiadores de hoje se vissem impossibilitados de contar ao público esses contributos.